Durante décadas, a energia nuclear parecia destinada à lata de lixo da história. Após Chernobyl e Fukushima, muitos recorreram a fontes renováveis ou ao gás natural, enquanto os reatores se tornaram mais associados a riscos do que ao futuro. Mas as leis da física não mudaram. A energia nuclear continua sendo a fonte de eletricidade mais potente e limpa disponível. Então, com o aumento da demanda por energia, impulsionada pela IA, veículos elétricos e a economia digital, os antigos e infundados temores sobre energia nuclear rapidamente ficaram em segundo plano. Hoje, há um renascimento nuclear. A China está construindo dezenas de usinas, Estados Unidos e Europa estão saindo de sua longa hibernação e a Índia também está entrando na corrida. Mas o divisor de águas podem ser os pequenos reatores modulares, ou SMR, uma tecnologia que promete construção mais barata e rápida com usinas montadas como blocos de Lego. Isso não é ficção científica. Google, Amazon e Rolls-Royce estão investindo em SMR e a China já colocou em operação o primeiro reator comercial desse tipo. A corrida pelo futuro da energia acaba de começar. Hoje, anunciamos um marco histórico para a rede de energia dos Estados Unidos. Em um acordo sem precedentes, a Google se uniu a Kairos Power e a Tennessee Valley Authority para implantar a usina Hermes 2, um novo reator nuclear avançado. Declarou Kate Brandt, diretora de sustentabilidade da Google, em 19 de agosto de 2025. O objetivo é ter uma fonte de energia confiável e de emissão zero para seus data centers. Os preparativos começaram há um ano em Oak Ridge, Tennessee, para um protótipo de reator de 50 megawatts. Se os testes forem bem-sucedidos, o Hermes 2 deve entrar em operação até 2030, alimentando os data centers da Google no Tennessee e no Alabama. A próxima meta, como enfatizou Amanda Peterson Coriel, será fornecer até 500 megawatts de energia nuclear para a rede dos Estados Unidos. Para a Kairos Power, uma startup fundada em 2016 em Alameda, Califórnia, esta é uma chance de se posicionar como líder de SMR. A empresa foi fundada por 3 cientistas, o professor Pierre Peterson, o Dr. Edward Brandford e o Dr. Michael Laufer. Sua principal inovação é resfriar o reator com sal de flúor derretido em vez de água. Esse refrigerante pode suportar temperaturas de até 700 graus centígrados, opera em menor pressão e armazena muito mais energia. O resultado é um reator mais eficiente, seguro e menor que os projetos convencionais. O projeto do trio combina maior segurança, flexibilidade e eficiência com uma pegada muito menor do que o das usinas nucleares tradicionais. Nos seus primeiros anos, a Kairos Power operou em nível conceitual, carecia de capital para escalar. Os investidores preferiam energias renováveis até a crise energética do final de 2021, quando as restrições às exportações de petróleo e gás russos expuseram a vulnerabilidade de sistemas baseados em renováveis e usinas a hidrocarbonetos. Mas tudo mudou. Em 2022, a Kairos garantiu subsídios da Bloomberg NEF e do Fundo Estadual do Novo México. Em 2024, o Departamento de Energia dos Estados Unidos concedeu à empresa 303 milhões de dólares para o reator de teste. O compromisso de Washington se refletiu na velocidade do processo regulatório. A Comissão Reguladora Nuclear emitiu uma licença de construção em apenas 18 meses. O Hermes 2 tornou-se assim o primeiro reator nuclear modular do mundo ocidental a iniciar sua construção, com seu protótipo programado para entrar em operação em Oak Ridge em 2027. Enquanto isso, em junho de 2025, o Reino Unido selecionou a Rolls-Royce SMR como a principal fornecedora dos primeiros reatores modulares do país, superando concorrentes como a GE Hitachi, Holtec e Westinghouse. A recém-criada empresa estatal Great British Energy Nuclear
pretende aumentar a capacidade nuclear britânica dos atuais 6,5 gigawatts para mais de 24 gigawatts até 2050. O governo e parceiros privados devem investir 38 bilhões de libras na construção da usina de grande porte Sizewell C e na produção do projeto Hinkley Point C, há muito adiado. Mas somente combinado esses megaprojetos com uma rede de reatores modulares menores, o Reino Unido atingirá a meta de 24 gigawatts até meados do século. Os SMR da Rolls-Royce não são tão inovadores quanto os da Kairos Power. Sua vantagem reside no uso da bem testada tecnologia de reator de água pressurizada, apenas miniaturizada. O SMR da Rolls-Royce, de 470 megawatts, é projetado a partir de 1.500 módulos padrão que podem ser produzidos em massa e enviados para montagem no local. A construção deve levar cerca de 500 dias, a um custo de menos de 3 bilhões de libras. Isso significa que poderia ser concluído ainda mais rápido que o Hermes 2, embora o projeto ainda aguarde aprovação regulatória. Por enquanto, os SMR ocidentais permanecem na fase de projeto, mas não testados na prática. O protótipo da Kairos Power já está em construção, mas apenas os testes mostrarão se ele cumpre o que promete. A Rolls-Royce ainda está envolvida em obstáculos regulatórios, enquanto a GE Hitachi Nuclear Energy já enviou componentes de seu projeto BWRX-300 para o Canadá. Ottawa concedeu todas as aprovações necessárias e o reator de 300 megawatts está programado para iniciar a operação em 2030, com mais 3 a seguir. Na Europa, o primeiro reator desse tipo deve aparecer na Polônia. Em agosto, a Orlen e a Thentos Green Energy anunciaram planos para construir uma BWRX-300 perto de Włocławek. Até 2035, a Orlen pretende ter pelo menos 2 SMR em operação, gerando o total de 600 megawatts. Assim, a corrida dos SMR está apenas começando. Todos os sinais sugerem que, dentro de uma década, ela se transformará em uma competição global, impulsionada por uma fonte insaciável por energia. Segundo o relatório de agosto de 2025 da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, o consumo de eletricidade no país cresce a uma taxa de 3% ao ano, atingindo 4.186 bilhões de kilowatts em 2025. O culpado? Os data centers, de mineração de criptomoedas à inteligência artificial, que estão forçando um aumento constante na produção e a busca por fontes de energia mais baratas. O apetite da China por energia é ainda maior. Em 2024, o consumo aumentou 6,8% para 9.852 bilhões de kilowatts, o dobro do americano. Além da indústria e da IA, o boom é alimentado pelos veículos elétricos. São mais de 31 milhões nas estradas chinesas. A Índia também avança rapidamente, com a demanda por eletricidade crescendo de 3 a 4% ao ano, atingindo 1.694 bilhões de kilowatts hoje. Em contraste, a Europa parece anêmica. Por mais de uma década, o consumo de eletricidade da União Europeia estagnou em torno de 2.700 bilhões de kilowatts por ano. A Alemanha é a principal culpada. Seu consumo caiu de 595 bilhões de kilowatts em 2015 para 462 bilhões em 2024, queda de mais de 22% em apenas 10 anos. O portal Euroelectric atribuiu isso em parte a ganhos em eficiência energética, mas, mais importante, à crise na indústria alemã. Assim, a União Europeia como um todo não está experimentando o crescimento dinâmico visto na China, nos Estados Unidos ou na Índia. E se quiser acompanhar o desenvolvimento da IA e data centers, a Europa terá que mudar de rumo. Em 2024, o consumo global de energia aumentou 4,3%, quase o dobro do ritmo de 2023. De acordo com a AIE, a demanda continuará crescendo em média 3,9% ao ano nos próximos anos. Este é o começo de uma nova era da eletricidade, declarou a agência, observando que os data centers são o principal motor. Hoje eles consomem 415 bilhões de kilowatts anualmente, cerca de 1,5% da demanda global.
mas até 2030 esse número deve mais do que dobrar para 945 bilhões de kilowatts. Nos Estados Unidos, os data centers podem em breve consumir mais energia do que as indústrias de alumínio, aço, cimento e química do país juntas. Até 2030, projeta-se que eles representem mais de 20% do crescimento da demanda nas economias avançadas. Ou seja, o apetite mundial por energia está só começando, e os data centers exigem fontes de energia estáveis. As fontes renováveis são muito intermitentes e por isso países estão redescobrindo a energia nuclear. Os altos preços da eletricidade, o esforço pela emissão zero, as deficiências das energias renováveis e o acesso restrito a combustíveis fósseis baratos tornaram a energia nuclear, até pouco tempo um tabu, atraente mais uma vez, após 2 décadas de declínio. O primeiro boom da energia nuclear começou na década de 1960, impulsionado pelo fascínio com a promessa dos reatores. As usinas a carvão estavam sufocando o ar e a vasta indústria mineradora infligia pesados danos ambientais. Já uma usina nuclear poderia gerar a mesma quantidade de energia com apenas algumas dezenas de toneladas de urânio enriquecido por ano, em vez de milhões de toneladas de carvão. A perspectiva era convincente. Em uma única década, até 1970, 62 usinas nucleares haviam sido construídas em 15 países. A crise do petróleo de 1973 deu o próximo impulso, quando os árabes embargaram os aliados de Israel. A França respondeu de forma agressiva. Sob o Plano Mesmer, construiu 19 usinas com 58 reatores em uma década, cobrindo 80% de suas necessidades de eletricidade. A Alemanha Ocidental comissionou 28 reatores, atendendo cerca de 30% da demanda nacional. Nos Estados Unidos, 99 reatores foram construídos em 60 usinas nucleares, com pico de investimento em 1975. Após a crise do petróleo, Washington elaborou um plano semelhante ao da França, uma rápida expansão da energia nuclear. Mas, no final da década de 1970, o plano foi abandonado. A onda de pedidos de reatores nos Estados Unidos entrou em colapso quase da noite para o dia. Os preços mais altos da energia após o embargo do petróleo esfriaram a demanda e as concessionárias haviam contratado mais capacidade do que precisavam. Ao mesmo tempo, os custos de construção e os juros dispararam. E após o acidente de 1979 em 3 Mile Island, novos requisitos de segurança aumentaram a conta. Contratos assinados entre 1974 e 78 para 126 reatores foram cancelados e até 2008 nenhum novo pedido foi feito. E assim, após 2 décadas de rápido crescimento, a energia nuclear parou. Seu congelamento começou na década de 1980, não só por razões econômicas, mas por preocupações tecnológicas, políticas e sociais. Os reatores de primeira geração produziram até 20 toneladas de lixo nuclear por ano, e a falta de soluções confiáveis preocupava a população. A radioatividade era associada à arma nuclear, enquanto a mídia e a cultura pop amplificavam visões de desastre. Os temores eram especialmente altos na Alemanha. Quando a construção de uma nova usina perto de Ludwigshafen começou em 1975, a Der Spiegel alertou que um único acidente poderia ceifar centenas de milhares de vidas. E as previsões de catástrofe começaram a parecer reais. Em março de 1979, o filme A Síndrome da China, uma ficção de um colapso nuclear, estreou nos cinemas dos Estados Unidos. 2 semanas depois, um incidente real ocorreu na usina de 3 Mile Island. Uma falha na bomba cortou o sistema de resfriamento e um operador desativou por engano o backup de emergência. No final, as barras de segurança interromperam a reação, mas uma nuvem de vapor radioativo ainda escapou do reator. Embora os níveis de radiação não representassem a ameaça, o pânico tomou conta de Harrisburg. Mulheres grávidas e crianças foram evacuadas e milhares fugiram da cidade. A crise só diminuiu quando o presidente Jimmy Carter, um engenheiro nuclear, fez uma visita pública à usina para provar que o local era seguro. Porém, um dos 32 reatores nucleares construídos na União Soviética para uso civil
provou ser muito menos resistente à negligência. Vale lembrar que mais que o dobro desse número foi usado para o enriquecimento de urânio para uso militar da União Soviética. Em 26 de abril de 1986, em Chernobyl, engenheiros realizaram um experimento do desligamento dos sistemas de segurança e resfriamento. Para sua surpresa, o reator superaqueceu, desencadeando uma explosão de hidrogênio que lançou 50 toneladas de combustível radioativo na atmosfera. Mas, apesar da escala do desastre, o número de mortos foi menor do que o pânico sugeria. 31 pessoas morreram imediatamente, e a Organização Mundial da Saúde estimou mais tarde que a radiação contribuiu em 4.000 mortes relacionadas a câncer nas 2 décadas seguintes. Medo semelhante se seguiu ao acidente de Fukushima em 2011. Um terremoto desligou automaticamente os reatores, mas um tsunami de 15 metros ultrapassou o quebra-mar de 6 metros, inundando a instalação. Uma explosão de hidrogênio liberou combustível radioativo. A mídia focou no vazamento, e não nas 26.000 mortes causadas pelo tsunami em si. De fato, nenhuma morte foi atribuída à exposição da radiação. Mas no Ocidente, o impacto psicológico de Fukushima aprofundou o declínio da energia nuclear. Mesmo com reatores mais seguros de terceira geração, com sistemas de segurança aprimorados, não conseguiu reverter a tendência. Abre aspas. Não há nada nas leis da natureza que nos impeça de construir usinas nucleares melhores. O que nos impede é uma profunda, justificada e generalizada falta de confiança. A sociedade não acredita nos especialistas, porque esses especialistas se diziam infalíveis. Fecha aspas. Explicou o físico Freeman Dyson, um dos pioneiros do projeto de reatores nucleares, em seu livro Imagined World. Durante esse período, não foi apenas a Alemanha que virou as costas à energia nuclear. Até na França, onde os reatores forneciam mais de 70% da eletricidade, os movimentos verdes forçaram a paralisação de novas usinas e uma eliminação gradual das existentes, para serem substituídas por fontes renováveis e usinas a gás. Mas a crise gerada pela redução dos combustíveis fósseis russos expôs o quão vulneráveis os sistemas baseados em energias renováveis intermitentes poderiam ser. A energia nuclear agora é uma necessidade. A mesma lógica se aplicou nos Estados Unidos e na China, onde o crescimento da IA e da mobilidade elétrica impulsionou uma demanda de energia que as fontes renováveis sozinhas não atendem. O retorno dos projetos nucleares em uma nova forma tornou-se uma realidade em todo o mundo. Segundo o relatório sobre o status nuclear mundial de janeiro de 2025, existem 411 reatores em operação em todo o mundo, com capacidade total de 371 gigawatts. Sua idade média de 32 anos ressalta o tempo que o setor nuclear sofreu um congelamento de investimentos. Mas isso está mudando. Em 2024, 7 novos reatores entraram em operação, adicionando 8,2 gigawatts de capacidade. 3 na China e 1 em cada um desses países: França, Índia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. Outros 61 reatores estão sendo construídos em 13 países. Nos últimos 5 anos, 40 novos projetos foram lançados, 26 deles na China, respondendo por 62% no total. Após décadas de declínio, a energia nuclear está passando por um renascimento, e a China emergiu como sua líder indiscutível. Hoje, o país opera 58 reatores com uma capacidade combinada de mais de 60 gigawatts, o dobro da frota que tinha há apenas uma década. As ambições de Pequim, no entanto, vão muito além. Em 27 de abril de 2025, o primeiro-ministro Li Qiang aprovou a construção de 10 reatores. Dentro de uma década, espera-se que a China opere mais de 100 reatores com 113 gigawatts de capacidade, e até 2040 pretende ultrapassar 200 gigawatts. Isso permitiria a Pequim eliminar as usinas a carvão, mantendo a estabilidade da rede ao lado de uma crescente participação de energias renováveis. Essas ambições não passaram despercebidas em Washington. No Financial Times, a professora Lamy Kim, do War College do Exército dos Estados Unidos, alertou que
Ao construir e financiar usinas nucleares não apenas em casa, mas também em toda a Ásia, África e Oriente Médio, Pequim está moldando as regras globais do jogo em detrimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda possuem a maior força nuclear do mundo, 94 reatores e capacidade de 96 gigawatts, mas sua liderança está diminuindo. Apenas 2 novas unidades estão em construção na usina de Vuklo, na Geórgia, e não há grandes projetos em andamento, apenas medidas paliativas para manter funcionando as usinas existentes. Em 20 de setembro de 2024, a Constellation Energy Corp anunciou um acordo de 1,6 bilhão de dólares com a Microsoft para reiniciar a usina nuclear de 3 Mile Island, a mesma do acidente de 1979. Nos próximos 20 anos, toda a produção da usina abastecerá os data centers de IA da Microsoft. Logo se seguiram ações semelhantes. A Holtec International está reativando a usina de Palisades, em Michigan, para servir de base para a produção de seus próprios SMR. A NextEra Energy planeja reiniciar um reator antigo em Iowa para fornecer energia barata para data centers, mas há poucas instalações fáceis de reativar. Por isso, a Google assinou um acordo com a Kairos Power e a Amazon com a Energy Northwest, inicialmente para 4 SMR de 320 MW cada, com a opção de expandir para 12. A Amazon também está investindo seu próprio capital para acelerar o desenvolvimento da tecnologia. Só depois que os gigantes da tecnologia se mexeram, Washington agiu e percebeu o quanto o Ocidente perdeu terreno. As cadeias de suprimentos, a fabricação de peças, a mão de obra e a capacidade de inovar haviam se atrofiado. Após décadas de estagnação, a indústria sobreviveu da manutenção de reatores antigos. A capacidade de construir novos quase desapareceu. Na década de 1970, o Plano Mesmer da França pôde ser implementado em uma década. Hoje, tal esforço seria inconcebível nos Estados Unidos. Na China, por outro lado, a última década foi utilizada construindo sistematicamente a base industrial para a expansão nuclear, e os resultados agora são evidentes. Então, em 23 de maio deste ano, Trump assinou 4 ordens executivas: o Revigorando a Base Industrial Nuclear, o Reformando os Testes de Reatores Nucleares no Departamento de Energia, o Ordenando a Reforma da Comissão Reguladora Nuclear e o Implantando Tecnologias Avançadas de Reatores Nucleares para a Segurança Nacional. O objetivo é claro: restaurar as capacidades nucleares dos Estados Unidos. O desafio imposto pela China foi aceito. A corrida começou. Já em 2022, Emmanuel Macron agiu de forma semelhante. Ele anunciou planos para construir 6 novos reatores, com a opção de adicionar mais 8, e pressionou pela inclusão da energia nuclear na taxonomia verde da União Europeia. Isso deu à energia nuclear o mesmo status das energias renováveis, apesar das objeções da Alemanha, sempre ela. Mas logo ficou claro que a França não tinha capacidade para entregar projetos dessa escala. Em 10 de junho de 2025, o governo francês, a indústria, EDF, Orano, CEA, Framatome, Andra e os sindicatos assinaram um acordo tripartite em Paris. O Estado se comprometeu a fornecer apoio financeiro, ajudar a reconstruir as capacidades industriais, reiniciar a inovação e fornecer novos talentos, até 10 mil trabalhadores por ano nos próximos anos. Após o acordo, as empresas sinalizaram que se retirariam de licitações estrangeiras para se concentrar na construção de novos reatores em casa, de acordo com as prioridades de Macron. Esta é a atual linha de frente da corrida nuclear. A China lidera, com os Estados Unidos e França se esforçando para recuperar uma década perdida. A Índia também entrou na corrida. Opera 25 reatores com uma capacidade total de 8,9 gigawatts e, em abril de 2025, anunciou um plano para expandir essa capacidade 10 vezes até 2047. 18 novas unidades já estão em construção ou em preparação. As ambições do Reino Unido, delineadas anteriormente, adicionam um jogador à corrida. Outros tentam acompanhar o ritmo. A Turquia e o Egito têm 4 reatores em construção cada. A Rússia tem 3. Mas Moscou está ficando para trás.
A Rosatom tem se concentrado cada vez mais em projetos estrangeiros e, em julho de 2025, teve que solicitar subsídios ao Kremlin. A guerra na Ucrânia garante que a Rússia não conseguirá expandir sua própria capacidade nuclear em casa por muitos anos. Mais e mais países, seja para fortalecer sua posição internacional ou para garantir seu futuro energético, buscam a energia nuclear. De acordo com a AIE, o investimento global é de cerca de 70 bilhões de dólares por ano, podendo chegar a 120 bilhões até 2030 e 2 trilhões de dólares até 2050. A crescente demanda por energia, o aumento das tensões geopolíticas e a intensificação da concorrência estão acelerando a corrida. E cada vez mais, todos os sinais apontam para um potencial azarão da indústria: pequenos reatores modulares inovadores. Segundo a AIEA, mais de 20 projetos de SMR estão em desenvolvimento nos Estados Unidos, apoiados por mais de 15 startups especializadas. O relatório da AIE, O Caminho para uma Nova Era para a Energia Nuclear, argumenta que os módulos de SMR com custos competitivos, apoiados por subsídios e novos modelos de negócios, poderiam abrir caminho para um renascimento. O principal motor é a demanda do setor privado por energia estável e livre de carbono. A AIE projeta que o ainda neófito mercado global de SMR pode valer 678 bilhões de dólares até 2050. Os Estados Unidos, ansiosos para recuperar o terreno perdido para a China em usinas nucleares convencionais, parecem mais bem posicionados. Os pequenos reatores modulares prometem construção muito mais rápida, além de custos mais baixos. Crucialmente, o conceito está enraizado na produção em massa, módulos padronizados e repetitíveis, construídos com os mesmos princípios que reduziram os custos desde a Revolução Industrial. A Rolls-Royce SMR, por exemplo, planeja montar seus reatores a partir de 1.500 componentes padronizados. Abordagem semelhante é seguida pela Holtec International, conhecida no setor nuclear, até agora focada na desativação de usinas e na construção de instalações de armazenagem de combustível usado. Com receitas anuais de cerca de 500 milhões de dólares, a Holtec está apostando nos SMR. Em agosto de 2025, a companhia anunciou planos para construir 4 reatores modulares em Palisades, Michigan, com a sul-coreana Hyundai. O CEO Kelly Trice disse ao Financial Times que a produção das primeiras unidades nas instalações de Camden, New Jersey, começaria ainda este ano. O preço de cada reator é estimado em cerca de 3 bilhões de dólares. Em 2026, o CEO da Holtec anunciou planos de abrir o capital da empresa para levantar capital para expandir. O próximo passo é a construção de uma fábrica de SMR em South Yorkshire que atenderá toda a Europa e Oriente Médio. Em maio de 2025, o prefeito Oliver Coppard assinou um acordo com a Holtec para treinar conjuntamente a força de trabalho para este investimento. O último ano viu uma aceleração extraordinária nos projetos de pequenos reatores modulares. A China também entrou na corrida. Em junho de 2025, o Global Times informou que o primeiro SMR comercial do mundo está em construção na ilha de Hainan. O reator Linglong 1, de 125 MW, construída pela CNNC, dá a Pequim uma vantagem estimada de 3 a 4 anos sobre os Estados Unidos. De acordo com um relatório da OCDE de janeiro de 2025, 127 projetos de SMR já foram lançados em todo o mundo, um aumento de 81% em um ano. Todos os sinais sugerem que a fase decisiva desta competição virá depois de 2030, quando ficará claro quem liderará a nova era nuclear. Nos próximos anos, o mundo real testará se os SMR podem cumprir sua promessa. Hoje, construir 2.000 megawatts de capacidade nuclear nos Estados Unidos, no Reino Unido ou na França custa entre 20 e 40 bilhões de dólares. A propósito, a China afirma construir a 1/3 desse preço. Se a mesma capacidade puder ser alcançada com SMR, pela metade do custo e com produção em massa, então não estaremos apenas falando de um renascimento nuclear. Testemunharemos uma verdadeira revolução,
que poderia tornar a energia nuclear confiável e amplamente acessível. E revoluções dessa escala tendem a mudar o mundo como o conhecemos.